E surgiu um dos nomes de zagueiro que o Palmeiras busca para a temporada de 2025. Vídeo de hoje do canal traz atualizações importantes sobre o tema. Fala também sobre o provável novo destino de Rony, atacante do Palmeiras. Fala ainda sobre o Palmeiras. Existe alguma sondagem por Bruno Rodrigues? Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Preciso te falar agora sobre o Palmeiras e o novo alvo para a zaga. Esse jogador é Wagner Leonardo, 25 anos de idade, um dos mais jovens e promissores do futebol brasileiro na função de zagueiro canhoto, pertence ao Vitória. Informação sobre o interesse do Palmeiras no atleta foi divulgada por Rafael Delmanto. Consegui confirmar com uma pessoa do staff do atleta que sim, o Palmeiras já fez uma sondagem para entender as condições de um eventual negócio. O que o Palmeiras recebeu é de que o Vitória não vai negociá-lo por menos de 5 milhões de dólares. O Bahia chegou até a sugerir essa proposta, mas para o rival, Vitória decidiu que não há negócio com o Palmeiras por essas cifras, pode até acabar acontecendo. Wagner Leonardo, que havia sido comprado pelo Vitória junto ao Portimonense por 1.400.000 euros e desde então se tornou titular absoluto, capitão e peça super importante, não só no sistema defensivo, como também fazendo gols lá na frente. Jogador de muita impulsão. Palmeiras que busca um zagueiro, especialmente depois da saída do Vitor Reis, embora a procura por um zagueiro canhoto seja desde a temporada passada. Por falar em zagueiro canhoto, Palmeiras acaba de aceitar e confirmar a venda do Felipe Jack, jogador formado na base, para o Como da Itália. O atleta já estava emprestado ao time italiano e a opção de compra terminava em 31 de janeiro. O Como acabou validando essa opção e comprou o atleta por 1.800.000 euros, que equivalem a 65% dos direitos econômicos. O Verdão fica com 35% do valor de uma venda futura. O que você pensa sobre as negociações? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Combinado? Bora falar agora sobre o novo destino para o Rony. Negociação com o Al Rayyan de fato caiu, não haveria tempo hábil para que ele chegasse no Catar, realizasse exames médicos e assinasse o contrato em definitivo com o clube de Arthur Jorge. Diante desse cenário, o mais provável hoje é que o Rony se mude para o Santos. Confesso que achei a negociação meio implausível, impossível, até porque o Santos acaba de contratar David Washington, Tiquinho Soares, entre outros jogadores para o ataque. Mas ouvi de uma pessoa envolvida nas tratativas que o Pedro Caixinha ligou para o Rony para dizer que conta muito com ele para essa temporada. É um pedido do técnico do Santos. E o Rony, a partir daí, começou a gostar da ideia. Para que o negócio aconteça, o Santos, porém, precisa captar dinheiro em um fundo. Confesso que não entendi ao certo como é que vai se dar essa história do fundo, mas o Santos está trabalhando para a obtenção de um dinheiro, para a compra do Rony junto ao Palmeiras, a operação que vai girar na casa dos 6 milhões de dólares, cifras parecidas ao que o Al Rayyan pagaria, além do mais difícil do salário. Rony pede algo na casa de 1,5 milhão de reais por mês para fechar em pelo menos 1.300.000 mensais. Só para completar essa história, importante contar ainda que o Rony não será aproveitado pelo Palmeiras. Torcedor alviverde que gosta do Rony e vislumbrou a possibilidade de utilização do atleta a partir do não negócio com o Al Rayyan. Essa história está completamente descartada. Leila Pereira precisa negociar o Rony. Primeiro porque não quer continuar gastando 1.050.000 reais por mês com o atacante. Depois porque entende que pode garantir cerca de 3 a 4 milhões de dólares com a operação, e qualquer dinheiro, mesmo para um Palmeiras super equacionado do ponto de vista financeiro, é sempre muito bem-vindo. Hora de falar sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre Bruno Rodrigues. Surgiu nas redes sociais nas últimas horas a notícia de que Bruno Rodrigues, o atacante alviverde contratado na temporada mais passada, mas que praticamente não jogou por conta de uma lesão séria, interessa a Cruzeiro e Grêmio. Confesso que achei estranho e fui perguntar para o Lupércio II, empresário do atleta e alguém da minha confiança, se existe alguma sondagem, proposta ou especulação. Ele assegura que não existe absolutamente nada, que nunca ninguém, nem o Cruzeiro, nem o Grêmio, nem qualquer outro clube procurou o Bruno Rodrigues, até porque nesse momento existe uma enorme incerteza do mercado em relação a como é que esse atleta volta a jogar. Só para complementar, segundo o Lupércio disse o seguinte, abre aspas, até por uma questão de gratidão e desafio pessoal, o Bruno não tem como cogitar sair do Palmeiras antes de realmente começar a jogar pelo clube e entregar. Ele está fazendo de tudo para voltar o quanto antes, fecha aspas.
Bruno Rodrigues é aguardado para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil e para o Mundial de Clubes com 100% do seu nível físico. A tendência é que ele faça suas primeiras partidas ao longo do Campeonato Paulista, onde pretende readquirir o ritmo de jogo. O Paulo Italiano, boa noite, Nicola. E o Palmeiras parou as contratações? Vamos ficar somente nesse reforço? Não tem mais gente. As tratativas com o Wanderson, entre Palmeiras e Wanderson, estão fechadas, tá? Falta agora o principal, que é um acerto entre o Palmeiras e o Inter. E o Palmeiras imaginava que essa negociação seria mais simples, até porque o Wanderson tem contrato só até o fim do ano, e o Inter tem ainda uma grana para pagar, uma grana até alta para pagar. $1,5 milhão para o Krasnodar. Então, se o Palmeiras assumisse essa dívida, poderia haver negócio. Mas, além disso, o Inter também gostaria que o Palmeiras perdoasse uma dívida pelo Tabata. Isso acabou dando uma complicada no elenco. O Leonardo Vasconcelos quer saber qual atacante do elenco atual do Palmeiras é melhor que o Rony. A pergunta é bem boa. E eu tô para te dizer que talvez nenhum. Flaco Lopes não é melhor. O Luigi e o Thales hoje não são melhores. Está perguntando sobre Rony no Peixe. Vou também ler aquilo que eu estava trocando mensagem com uma pessoa. Eu tinha perguntado assim, melou mesmo o Rony? Infelizmente, sim, o prazo foi curto, tá? Falei, e agora? Aí a pessoa respondeu assim, Santos, creio que retomará as conversas. Falei, mas eles têm um monte de jogador. Aí a pessoa me respondeu assim, sim, mas se conseguirem o fundo para pagar, ele vai jogar lá. O Caixinha já falou com o Rony e a pedido do treinador, então isso eu nem tinha contado, mas já trago de antemão para vocês. O Caixinha falou com o Rony e é um pedido do técnico, tá? E aí, uma outra informação para vocês, tem um fundo que o Santos está tentando para ver se consegue pagar o jogador. Tô atrás de mais detalhes sobre esse fundo. Enfim, muitas atualizações legais ao vivo, né? Acabei de falar sobre Lázaro no São Paulo, agora essas novidades de Rony no Santos, enfim. Guilherme Malavese. Nicola, que história é essa de Rony como dupla do Ney no Santástico? O Sormani está cravando já. Não dá para cravar, tá, Guilherme? Mas eu acabei de atualizar vocês com coisas bem relevantes. O Caixinha ligou pedindo a contratação, ele ligou para o Rony, falando que ele quer contar com o Rony, que é um pedido do técnico. O Santos vai voltar à tona agora com a negociação frustrada envolvendo... Mas a pergunta que eu faço é, tá bom, fecha com o Rony. E aí o que você vai fazer com o Tiquinho Soares, com o David Washington, que você acabou de trazer do Chelsea, com o Guilherme, enfim. Mas tá rolando a negociação, sim, é uma possibilidade real, tá? O Naric escreve, conselheiro do Palmeiras disse que Rian foi aliciado pelo São Paulo e jornalista da ESPN disse que a Juve está de olho nele faz tempo. Verdade isso? Vamos lá, o Naric, eu conversei com o João Paulo Sampaio, que é o gerente das categorias de base do Verdão. Ele não me contou absolutamente nada disso. Ele me contou, e assim, nem faz sentido isso, porque o Rian não sai do Palmeiras para o São Paulo. O Rian sai dispensado pelo Palmeiras para jogar no SCA Brasil, faz sucesso no SCA e vai para o São Paulo. E aí, com uma curiosidade, enquanto atleta do Palmeiras, o Rian Francisco era um ponta e concorria com vários outros pontas. O que eu ouvi do João Paulo é que, com o atacante de lado de campo, o Rian Francisco não era melhor do que os caras que o Palmeiras tinha. Até por isso ele acabou sendo liberado. No SCA ele começa a jogar como centroavante e no São Paulo se torna um baita centroavante, esse jogador que vocês todos estão vendo. O que eu sei é que os clubes há mais tempo interessados no Rian, eu não tinha escutado de Juve não, tá? Deixa eu ver, era Arsenal e... Peraí, Porto e Ajax, não tinha nada de Arsenal. Porto e Ajax são os clubes há mais tempo de olho nele. O Júnior, só uma coisa, duas coisas importantes. Multa rescisória do Rian Francisco, 60 milhões de euros, e o Tricolor tem 80% dos direitos econômicos. Fala, torcedor palmeirense. Temos novidade quente sobre o mercado da bola no Verdão. O meio-campista Eduardo Atuesta pode estar de saída do Palmeiras. O Orlando City, dos Estados Unidos, fez uma sondagem para saber a situação do jogador, e o Palmeiras já deixou claro qual é o seu desejo. Mas será que essa negociação vai acontecer? Porque o clube quer se desfazer do atleta. E como isso pode impactar o elenco? Fica ligado até o final, porque vamos te contar todos os detalhes dessa possível transferência. O Palmeiras contratou Atuesta em 2022, pagando cerca de 3,7 milhões de dólares por 70% dos direitos do jogador, um investimento alto,
que na época gerou grande expectativa. O colombiano veio do Los Angeles FC, com a missão de ser mais uma peça importante no meio de campo do Verdão. No entanto, a passagem dele pelo clube não foi exatamente como a torcida esperava. Com poucas oportunidades e sem conseguir se firmar como titular absoluto, Atuesta acabou sendo emprestado para o futebol norte-americano no ano passado, retornando ao Palmeiras para a temporada de 2024. Mas, pelo que tudo indica, essa volta pode ser bem curta. Nos últimos dias, o Orlando City demonstrou interesse em Atuesta, sondando a situação do jogador junto ao Palmeiras. O clube americano queria entender quais eram os planos do Verdão para o meia e se haveria a possibilidade de uma negociação. A informação foi divulgada pelo portal Give Me Sport e confirmada por fontes do GE. Mas o Palmeiras já deixou claro, se for para negociar, que seja uma venda definitiva. O clube quer recuperar parte do investimento feito e não pretende mais emprestar o atleta. A grande questão agora é saber se o Orlando City está disposto a abrir os cofres para levar o colombiano em definitivo. Um dos fatores que pesam contra a permanência de Atuesta no Palmeiras é o número de estrangeiros no elenco. Com a recente chegada de Emiliano Martínez, o Verdão agora tem 8 jogadores estrangeiros no grupo. Porém, o regulamento do Campeonato Paulista só permite que 7 sejam relacionados por partida. Ou seja, um sempre terá que ficar de fora da lista de inscritos para cada jogo. Isso coloca o Palmeiras em uma posição complicada, precisando tomar decisões sobre quem serão os nomes mais utilizados. Como Atuesta não é um dos titulares incontestáveis do elenco, sua saída pode aliviar essa situação e abrir espaço para jogadores que estão em alta no time de Abel Ferreira. O Palmeiras não pretende fazer mais um empréstimo de Atuesta. O clube quer vender o jogador em definitivo e recuperar parte dos 3,7 milhões de dólares que foram investidos na compra do meia. Como o contrato de Atuesta com o Verdão vai até o final de 2026, o clube tem a vantagem de não estar pressionado para vender imediatamente. No entanto, caso apareça uma proposta satisfatória, a tendência é que o Palmeiras aceite negociar. E aí, torcedor palmeirense, o que você acha dessa possível saída de Atuesta? A venda seria a melhor opção para o clube? Ou ainda vale a pena dar mais chances ao jogador para ver se ele consegue se firmar na equipe? O que você faria se fosse Abel Ferreira? Comenta aqui embaixo porque a sua opinião é muito importante. E não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notícia do Verdão. Até a próxima! Avante, palestra!